Agradeço o convite de estar com vocês nessa manhã de segunda-feira para falar de um tema e de um trabalho que é muito caro para mim e que vem sendo realizado há algum tempo junto ao município. Eu sou natural de São Paulo, mas estou em Cachoeira do Sul desde 2020 e a proposta de realizar o levantamento dos edifícios religiosos existentes no município começou a ser desenvolvida em 2022. E no final do primeiro semestre do ano passado, 2024, surgiu a oportunidade de trabalharmos no levantamento dos objetos sacros existentes na catedral, com o objetivo de realizar uma amostra desses objetos para a população. Então, nós começamos esse trabalho, que foi um trabalho muito gratificante, embora tenha sido um semestre corrido, né? Nós tivemos o problema das enchentes no primeiro semestre, então no segundo semestre ficou meio condensado o nosso trabalho. Mas a gente deu um start aí nesse trabalho de levantamento, coleta de documentações, que a gente espera que possa ainda ser mais desenvolvido em uma segunda, terceiras etapas que possam acontecer agora em 2025. Professora Maria Luísa, o seu conhecimento técnico aí, esses objetos que o grupo que trabalhou nessa atividade encontrou e catalogou, ele tem que nível de peso e importância em termos de obra e de história? Então, na realidade, nós levantamos quase 209 peças. Eu estou falando de imagens sacras, alfaias litúrgicas, estou falando de documentos, móveis, então, uma série de vestimentas, né? Uma série de objetos que a igreja possui com valor histórico. Nós temos imagens de 1917, 1929, temos imagens em roca, imagens em gesso, em madeira, em barro, falamos de peças, cálices. Então, tem uma série de objetos importantes. Esse trabalho, na realidade, ele foi uma solicitação feita pela Amicus, pelo Compac, que são as entidades que cuidam, né, que tem toda essa atenção em relação ao patrimônio do município, e eles tinham a intenção de apresentar um pouco dessa história na igreja. A igreja ela passou por várias reformas, né? Eu não estou aqui contando nenhuma novidade. A nossa igreja matriz ela teve várias fases, ela foi uma igreja do período colonial, um dos edifícios mais antigos da cidade, mas que passou por várias reformas. E boa parte desses objetos acabaram sendo colocados em outros lugares, ficaram guardados dentro da igreja. Então, foi uma oportunidade da gente, primeiro, levantar tudo que existe, né? Fazer uma relação com o apoio do padre Rudinei Lage. Nós também, né, pudemos contar com esse acesso à documentação, aos livros de 1780, o primeiro livro com todos os registros que existe das reuniões, das celebrações, das famílias que patrocinavam, por exemplo, os vitrais da igreja, os objetos que vinham sendo adquiridos. Então, é toda a história de Cachoeira que começa a se movimentar no sentido de apresentar, e esse projeto também teve o que eu chamo de um objetivo importantíssimo, que é trabalhar a educação, né?
nós contamos com um incentivo do governo, foi um edital de ensino, e aí nós desenvolvemos uma amostra piloto junto à Escola Rio Jacuí, graças ao apoio da diretora, Gláucia Sklar, e também de 2 professoras, nós apresentamos para as crianças, porque a gente entende que o cuidado com o patrimônio tem que começar desde pequeno, com a informação inicial, o que nós temos, né? O que tem a cidade de Cachoeira do Sul. Então, foi todo esse trabalho que nós começamos a desenvolver e que eu espero que a gente colha no futuro muitos frutos, né? Plantando as sementinhas para colher muitos frutos daqui para frente. Professora Maria Luísa Tomás, bom dia. Nesse trabalho, pesquisa, levantamento de todo esse acervo, o que lhe chamou mais atenção em termos de curiosidade, a peça mais importante, a senhora que tem experiência nesse segmento? Então, nós temos algumas imagens dentro da igreja que são muito conhecidas. Por exemplo, o Senhor dos Passos, que passou por uma reforma, foi para Porto Alegre, ficou um tempo distante da igreja e depois retornou. Nós temos uma imagem da Nossa Senhora Menina, que é bastante rara de ser encontrada. Geralmente, a imagem de Nossa Senhora jovem, ela é apresentada como uma mocinha. E a imagem que vocês têm aí na catedral é de um bebê, né? Então, isso a gente considera que é uma raridade. Nós temos também uma deposição de Cristo, que é uma imagem também bastante importante, é uma imagem em barro, algumas imagens de madeira, Nossa Senhora do Rosário, que fica dentro de um oratório e que ficava originalmente no altar principal da igreja, que na primeira reforma, depois ela foi deslocada para uma outra posição dentro da igreja. Então, são objetos, e aí podemos falar também de cálices, de as vestimentas dos padres também, que são bastante bonitas, que são antigas, de tecidos bordados, que a gente espera poder mostrar para a população. A senhora falou em documentos. Quais os documentos que destacou? Atas, enfim? Atas de reuniões das irmandades, o livro de registros da igreja com a datação de 1782, então é um livro muito antigo, está no estado bastante delicado pela longevidade da peça, né? Mas ali tem os primeiros registros, né? E todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos para aquisição dessas imagens, desses objetos, e também da parte financeira, né? As curiosidades, as famílias que patrocinavam tudo isso, é registrado nesses livros. Então, nós temos ali vários livros importantes, além de missal e todo os objetos que são usados nas celebrações mesmo, que são antigos e que poderão ser apresentados. Para a conservação de todo esse material, o que a senhora sugere? O encaminhamento a um museu específico ou pode permanecer lá na catedral? Então, na verdade, existe uma intenção de futuramente, isso não é uma coisa recente, já vem de longa data. Quando eu fui procurada para ajudar no desenvolvimento desse trabalho, me foi apresentado uma relação de objetos, porque havia o interesse de se criar um museu sacro em Cachoeira do Sul, um projeto de 2017, né, desenvolvido pelo padre Elvio Cândido, o arquiteto Osni Schroeder, e o grande grupo, né, da Amicus, do Compac. Então, havia um projeto de se criar um museu sacro
e esses objetos ficariam expostos. Esse projeto, infelizmente, acabou não sendo implementado, mas hoje existe, então, um interesse em criar um museu, uma área de exposição desses objetos de forma definitiva no coro da igreja, que atualmente não está ocupado, é um espaço vazio, em perfeitas condições de apresentar um pouco dessas peças. Então, num primeiro momento, será realizada uma mostra para a população e a gente espera que, através disso, se consiga recursos para transformar essa área do coro num espaço de exposição, um pequeno museu sacro. Obviamente que terão que ser feitas algumas adaptações de iluminação, de se criar alguns expositores e, inclusive, de se criar acessibilidade, né? Porque nós estamos falando do segundo pavimento, então, queria colocar ali, talvez, um elevador para que seja acessível a todos, porque a igreja é um edifício, independente da crença, é um edifício de visitação pública, de pessoas, de turistas. Então, existe todo um trabalho no sentido de atrair visitantes para a cachoeira, para valorizar esse patrimônio que vocês têm, e esse é também um dos trabalhos que pode contribuir, né, nesse sentido, de tornar a catedral um local que tenha também esses objetos em exposição definitiva. No caso dos livros, vocês perguntaram se eles podem ficar expostos. Os livros, como esses muito antigos, a recomendação é que eles fiquem por um pouco tempo e voltem a serem guardados, porque nós estamos falando de uma cidade que tem um problema de umidade muito grande, né? Cachoeira é uma cidade onde a umidade ela é muito intensa, então nós não poderíamos deixar isso ad eternum, né? Isso tem que ficar exposto por pequenos períodos, dentro de condições mínimas, fechado com vidro ou cúpula de acrílico, com controle de umidade, e retirar esses objetos de exposição no sentido de preservá-los, mas desde que a gente também consiga fazer com que a população conheça aquilo que possui, né? A gente não pode cuidar daquilo que a gente não conhece e não pode valorizar o que a gente não conhece. Então, esse primeiro passo foi no sentido de tornar conhecido. Professora Maria Luísa, para finalizar essas muitas informações, esclarecimentos que a senhora fez aqui no programa Vale Informação, eu quero lhe perguntar, obviamente, embora estando apenas 5 anos em Cachoeira, a senhora teve acesso aos livros de história e sabe que a Catedral de Nossa Senhora da Conceição não era assim como é hoje. Então, à luz da arquitetura, do urbanismo, da conservação do patrimônio, como é que se olha hoje esta última reforma que foi feita na Catedral? Então, o edifício, a catedral, ela teve várias fases, como eu falei, é um edifício lá do período colonial, que foi projetado por um engenheiro militar, então ela ainda guarda sutilezas, detalhes que remontam a esse período antigo, mas ela foi muito transformada. Ela foi muito alterada, ela se transformou, do ponto de vista da arquitetura, aquilo que a gente diz um edifício eclético, né? Ele tem essa mistura de elementos, detalhes neoclássicos, detalhes barrocos, mas nessas pequenas partes que ainda são originais, por exemplo, podemos falar do coro da Capela do Santíssimo, alguns detalhes na fachada. Podemos falar também da Capela do Batismo, que tem uma pintura original e que precisa também ser restaurada. Então, é um edifício que, independente dele ter sido muito alterado,
ele é um dos edifícios mais antigos da cidade. Então, eu acho que a gente não pode, o fato dela ter sido muito mexida, ela não pode perder também o seu valor. A gente tem que olhar para esses detalhes e tentar resgatá-los através da história, através de relatos, através de fotografias. Nós vamos fazer essa história permanecer, né? Contar essa história para as pessoas. É o que a gente pode fazer, né? Independente disso, ela é um edifício historicamente e com características importantes. Professora Maria Luísa Zanata de Souza, foi uma satisfação conversar com a senhora. Muito obrigado pela disponibilidade.